Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus, exaltamos o nome do nosso Senhor por mais uma escola bíblica dominical. Amém? Nós vamos orar colocando as nossas vidas na presença do nosso Senhor. Pai, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, Senhor, te agradecemos por este dia. Nos colocamos em tua presença neste momento, pedindo que o Senhor nos ajude, que a tua mão esteja, Senhor, sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo tenha liberdade para fazer, ó Deus, aquilo que lhe apraz, mudando, Senhor, a nossa mente, mudando a nossa vida, operando, Senhor, sobre nós, por nós e através de nós, Senhor. Nos conduz, eu te peço, nos conduz. Nos leva, Senhor, ó Deus, a trilhar caminhos que estejam apenas de acordo com a tua palavra, Pai. Que a tua palavra seja o único fundamento do que falaremos nas próximas semanas. Que não haja, Senhor, a vontade humana, que não haja, Senhor, o conhecimento humano, que não haja, Senhor, ó Deus, Senhor, nada que não esteja, ó Deus, de acordo com a tua palavra. Fica conosco, precisamos do Senhor, precisamos de ti, e que seja tudo para louvor, honra e glória do teu nome. Guarda, Senhor, cada filho, cada filha, guarda, Senhor, as casas, Senhor, dos teus filhos, livra-nos de todo mal e que seja, Senhor, ó Deus, um momento em que possamos entrar em tua presença e aprender mais de ti, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Maran-atá, ou Maranata. Maran-atá no hebraico significa o Senhor vem, ou o meu Senhor vem. E Paulo usa essa expressão lá no capítulo 16 da segunda carta aos Coríntios. Né? Ele pede, né? Ele clama pelo retorno do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós, em momentos agudos da nossa vida, difíceis, nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, volta, volta, Senhor. Nós temos passado por um momento de muita confusão no sistema humano, mundano, secular, mas nós somos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não podemos, irmãos, perder a nossa esperança. A maior esperança de todo crente deveria ser o retorno do Senhor. Deveria ser esse momento em que nós estaremos com Ele e a palavra, a Escritura se cumprirá de uma forma gloriosa, extraordinária, maravilhosa. Então, por esse motivo, nós passaremos algumas semanas falando a respeito da segunda vinda do Senhor. Amém? Não entraremos, irmãos, de uma forma profunda naqueles símbolos, figuras. Então, não falaremos sobre escatologia. Amém? Falaremos sobre a segunda vinda do Senhor. Os estudiosos poderão dizer assim: esse pastor está maluco porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmão. Não é a mesma coisa. Nosso intuito aqui não é nos prender em pormenores. Amém? O nosso intuito é, com alegria e com gozo no coração, demonstrar, através da Escritura, que nós temos uma esperança maior do que qualquer esperança. Que nós esperamos algo que é maior do que qualquer coisa que esse presente século possa nos proporcionar. É mostrar através das páginas do Santo Livro, da Sagrada Escritura, que nós não estamos órfãos e que há um momento em que todo filho de Deus deveria esperar de forma, eu digo até mesmo, ansiosa, sem, obviamente, marcar tempos, né? Marcar datas. Isso não compete ao ser humano. Existe uma recomendação, uma ordem clara na Escritura, que o momento e o tempo, né, desse acontecimento pertence ao Senhor. Então também não é o nosso intuito, irmãos. Mas precisamos apenas nos atentar no seguinte aspecto. Há muitos que se deixam levar pela emoção e pelo calor do momento, e mesmo em alguns momentos pela ignorância, e imaginam que o mundo tem a possibilidade de se tornar um lugar melhor para viver.
Escrituristicamente, nós não aprendemos assim, irmãos. Nós vemos pela palavra do Senhor que quanto mais o Senhor se aproxima, mais difícil ficará a manutenção desse sistema que nós conhecemos atualmente, que rege o mundo, que rege o cosmos, o presente século. Então, o mundo não vai melhorar. Vou dizer aos irmãos, e isso não deveria ser novidade alguma, o mundo não vai melhorar, irmãos. Não vai melhorar. O Brasil não vai melhorar, a Europa não vai melhorar, os Estados Unidos não vão melhorar. Se você ainda está assistindo a aula, se você não já desligou e foi embora, esse pastor vem pela manhã tirar a nossa esperança de que as coisas vão melhorar. Não, irmãos, nós viemos para dizer e para mostrar que você deve ter a tua esperança colocada em outro lugar, de uma outra forma, de uma outra maneira, esperando aquilo que o mundo não espera, aguardando aquilo que o mundo não aguarda, sabendo e discernindo coisas que o mundo não consegue, irmãos. E o fato de eu ter dito que o mundo não vai melhorar deveria ser motivo de alegria, porque quando nós vemos os evangelhos, as cartas de Paulo, Apocalipse, as cartas dos outros apóstolos, nós vemos que o mundo ele entrou por um caminho sem volta, não tem retorno, irmãos. Não tem retorno, não tem. A nossa esperança de ter um mundo maravilhoso, em paz, gozo e alegria para viver é a volta do Senhor, não é a vacina. Não é o presidente do Brasil que escolheremos, né? Ou o governador, ou o presidente dos Estados Unidos. Nossa esperança não pode ser essa. Fazemos tudo isso, aguardamos a vacina, votamos, escolhemos, porque temos que fazer, estamos no mundo. Mas a nossa esperança de que as coisas vão realmente se tornar agradáveis nesse presente século é apenas aguardando o retorno do Senhor. Amém? O nosso versículo-chave, ou verso-chave, está em Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vou repetir, irmãos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor. Você aguarda o Senhor, você espera. A igreja tem se perdido, e quando eu falo igreja, a igreja contemporânea, irmãos. Esse sistema eclesiástico que existe atualmente tem se perdido, pouco se fala a respeito desse assunto. Nós deveríamos orar e dizer Maranatá, Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus, todos os dias, em todos os cultos, em todos os trabalhos. Essa deveria ser o nosso maior motivo de alegria, de gozo, de louvor, irmãos. Esse deveria ser, essa é a razão da nossa esperança. Não é que o Senhor nos guarde apenas nesse mundo e louvarmos a Ele apenas pelo que Ele tem feito por nós nesse mundo, mas exaltarmos a Ele pelas ricas e maravilhosas promessas que Ele tem feito a nós e fez, a nós a respeito do seu retorno. Então, dentro desse assunto, a aula de número 1, o tema dela é de eternidade a eternidade, irmãos. De eternidade a eternidade. Então, para falar a respeito da vinda do Senhor, ou da segunda vinda do Senhor, nós vamos começar traçando uma linha cronológica, onde nós temos de um lado a eternidade passada, de outro lado a eternidade futura. Óbvio que tudo que nós estudarmos terá como centro a pessoa de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, então todo o contexto, irmãos, é tendo o Senhor no centro. Amém? Então, tendo a eternidade passada
e a eternidade futura, ou seja, nós temos um momento antes de iniciar esse relacionamento entre Deus e o homem, e um momento posterior que virá quando for estabelecido os novos céus e a nova terra. Então, o que a palavra do Senhor diz? Ó, veja bem, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E o que acontece entre eternidade passada e eternidade futura, irmãos? Então, nós temos dois eventos extremamente importantes. Um mais próximo da eternidade passada e um mais próximo da eternidade futura. O evento mais próximo da eternidade passada, dentro desse contexto, desse enredo que estudaremos, veja bem, dentro desse enredo que estudaremos, do assunto da aula, do tópico que estamos estudando, o evento mais próximo que eu gostaria de ressaltar aqui é a queda. E vamos ler lá Gênesis 3, 23 e 24, que diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, temos aqui estabelecido o primeiro ponto, o primeiro marco dessa história e dessa linha cronológica. Esse é o ponto mais extremo, próximo da eternidade passada. O ponto mais extremo, ou o ponto extremo da eternidade futura é o estabelecimento de novos céus e nova terra, que está lá em Apocalipse 21, 1 e 2, e diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, já temos aqui dois pontos estabelecidos, irmãos. O que acontece entre a queda e a criação ou o estabelecimento de novos céus e nova terra? Então, temos ainda mais dois eventos importantes. Um relacionado, ou um que relaciona-se com a primeira vinda do Senhor, marcado pela cruz. E aqui nós vamos citar Filipenses 2, 7 e 8. Que diz: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse evento marca a primeira vinda do Senhor. Próximo da criação, de novos céus e nova terra. Quando eu falo próximo, não necessariamente próximo significa uma quantidade pequena de anos, mas dentro desses marcos que vamos traçar para que possamos compreender, cronologicamente a segunda vinda do Senhor. Está então estabelecido na segunda vinda do Senhor, o reino, ele virá, ele será coroado, como o autor da carta aos Hebreus. Vemos, porém, um que foi coroado, ou relacionando a pessoa de Cristo a uma figura que foi coroada, que recebeu o reino. E vemos isso também em Apocalipse, lá no 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15, que diz: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então temos aqui estabelecido 4 eventos importantes, irmãos. E ao longo das aulas nós falaremos o que acontece, nos intervalos entre esses 4 eventos importantes. Gostaria de citar aos irmãos Hebreus, capítulo 9, para mostrar aos irmãos, colocando e tendo o Senhor como o centro dessa história. Nós vamos ver aqui 3 momentos
diferentes. Então, Hebreus 9, 26 diz assim: de outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, em Hebreus 9, 26, nós vemos que o Senhor se manifestou. Isso é e está estabelecido na primeira vinda do Senhor, no nascimento e na cruz, irmãos. Lá em Hebreus 9, 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele se manifestou, como vimos no versículo 26, e agora ele comparece, para agora comparecer no versículo 24. E no versículo 28 é uma promessa, porque diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Maranata, irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor nosso. Então, irmãos, dentro dessa linha, o que nós temos? Então, nós vamos aqui agregando as informações para que fique um quadro organizado e nós possamos compreender. Então, nós temos três elipses, aí, três grandes, não chega a ser um círculo, são elipses mesmo. A primeira elipse marca um momento profético, a elipse do meio, um momento sacerdotal, e a elipse mais à direita, um momento real, em que o Senhor reinará. Então nós vemos Hebreus 9, 26, se manifestou, marcando a primeira vinda, e ele se manifestou para a nossa justificação. Hebreus 9, 24, nessa elipse sacerdotal, para agora comparecer, né? E aí nós já temos aí aparecendo entre a primeira e a segunda vinda, a igreja, irmãos. E Hebreus 9, 28, aparecerá, aí logo acima da coroa, para a nossa glorificação. Então veja que tudo que o Senhor faz é perfeito, irmãos. E mesmo na distribuição dos eventos, isso evidenciado pela Escritura, nós vemos três momentos diferentes de Cristo em relação à humanidade, né? Sabemos que existem muitos outros, mas dentro desse tema que temos estudado, nós focaremos nesses três. Ele se manifestou, ele agora comparece e ele aparecerá segunda vez. Agora, para que, né? Tudo isso e ainda usando a Escritura e tendo na Escritura uma forma de compreendermos, ele apareceu para a nossa justificação, ele atua no presente século para a nossa santificação e ele aparecerá a segunda vez para a nossa glorificação. Essa compreensão não pode fugir em momento algum, irmãos, da nossa mente, do nosso coração, como a própria Escritura nos alerta: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A desesperança, irmãos, é pecado. É pecado. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: acerca dos que já dormem, vocês não podem ser como aqueles que não têm esperança. Vocês não podem ser. Vocês aprenderam, vocês conhecem a quem vocês servem. É uma exortação, não sejam sem esperança acerca dos que já dormem, porque há um momento ainda glorioso, né? Ou mais glorioso. Então nós vemos, né, através do que temos mostrado, que ele se manifestou para nos justificar, ele trabalha para nos santificar. Obviamente que é um trabalho conjunto, né? Existe também de nós. E ele aparecerá a segunda vez. Quando nós abrimos, irmãos, o livro ou a carta que Paulo escreve a Tito, lá no capítulo 2, nós vemos também esses três momentos importantes, separados e ressaltados. Então, olha só, lá no versículo 11, Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, primeira vinda,
trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Como vimos na tela anterior, a justificação a todos os homens. A justificação que traz a salvação, né? São coisas diferentes. Então, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então é o momento entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. É a exortação para que nós busquemos a santificação, busquemos a santidade, vivendo neste presente século sóbria, justa e piamente. E por isso o Senhor intercede por nós. Ele, nesse momento sacerdotal, está junto ao Pai, intercedendo por nós e atuando para que nós tenhamos condições de viver, né? É óbvio, através do Espírito Santo, que é quem realiza a obra na terra e na vida dos crentes e na realidade dos crentes. Ele tem trabalhado para que nós busquemos a santificação. Junto conosco, como eu disse, não é um ato unilateral, ele nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, mas é necessário que nós deixemos aquilo que é nosso e entremos junto com o Senhor nessa tevá, né? Como o nosso pastor, nosso apóstolo nos ensinou, que é nessa arca, esse barco sem leme, sem vela, e possamos confiar e ter a nossa vida sempre de acordo com a vontade do Senhor e esperando no Senhor a direção. E lá em Tito 11:13 é a promessa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, que está bem delimitado, né? É a primeira vinda, o momento atual e a segunda vinda. Nós não fugiremos disso. Há muitos crentes que temem esse evento por vir. Temem por desinformação ou por amar o presente século. Querem de alguma forma deixar para as gerações seguintes, né? Ah, Senhor, que esse momento aí seja daqui 200 anos, daqui 100 anos, daqui 300 anos, daqui 50 anos, mas que não seja agora. Há muitos que pensam, tem tanto ainda para conquistar, tanto ainda para fazer, agora que eu consegui, agora que eu estava fazendo, não volta agora, Senhor. Eles não dizem, mas não dizem com as palavras, mas com as entranhas, com a sua forma de viver e de pensar, mesmo por essa desesperança que tem abatido o mundo. Nós sofremos, irmãos. Nós vemos as pessoas, né, que estão sendo ceifadas, as almas, e nós sofremos, nós nos entristecemos. Há um sentimento humano, mas nós não podemos nos deixar levar e imaginar que é o fim, acabou, e agora o que será de nós? Então esse seria um extremo. O outro extremo é imaginar e ficar pedindo por misericórdia para que o mundo volte a ser como era e até melhor. Também não vai acontecer. Não vai acontecer, irmãos. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Não estamos marcando data, não estamos marcando tempo, mas sabemos que a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé, como Paulo escreve na carta aos Romanos. Ela está agora mais próxima de nós do que estava há 5 anos atrás. Ela está agora mais próxima de nós do que estava há 10 anos atrás. E os sinais têm nos alertado e têm, de alguma forma, alertado, né, de uma forma bastante aguda a igreja, para que atente e olhe para o Senhor, que não seja como aquelas virgens loucas, né? Nós precisamos ser como as virgens prudentes. Então, como fica aqui, irmãos, dentro desse esquema que temos traçado? Então, nós temos aqui uma explicação, né, até lúdica, para que todos possam compreender.
Então nós temos a eternidade passada de um lado e a eternidade futura do outro, nos dois extremos aí da tela. Nós temos 3 elipses vermelhas. Uma elipse marca o momento profético em relação à pessoa de Cristo, o momento sacerdotal em relação à pessoa de Cristo e o momento real em relação à pessoa de Cristo. O Antigo Testamento foi a preparação. Quando nós colocamos Cristo no centro da Escritura. Colocamos não precisa que nós o coloquemos. Ele é, mas quando nós consideramos isso, que é a forma mais fiel de estudarmos e compreendermos a Escritura, irmãos. Então, o Antigo Testamento foi a preparação, os evangelhos, a manifestação, Atos, a propagação, as cartas, as epístolas, a explicação e Apocalipse, a consumação. Então, antes da cruz, momento profético da vinda do Senhor. Então, da queda à cruz, momento profético. Da cruz à coroa, momento sacerdotal. Ele agora comparece perante o Pai por nós. Entre a coroa e a criação de novos céus, ou estabelecimento de novos céus e nova terra, é o momento real em que o Senhor reinará. Aí haverá paz, irmãos. Então, paz, vou dizer a você, paz de verdade no mundo, só depois dessa coroa que você está vendo aí na tua tela. Só depois dessa coroa. Até lá, é óbvio, nós como crentes temos paz e teremos paz. Precisamos ter paz porque somos o Senhor e essa é a nossa esperança. Isso que nós temos visto é a nossa esperança. Esses eventos são a nossa esperança. Então nós temos paz. Mas o mundo não terá paz. Então a paz só reinará no mundo após essa coroa. Só após esse momento, irmão. Aí o mundo será um lugar, durante um período, nós estudaremos nas próximas semanas. Durante um período de 1000 anos, depois existe também um outro evento, e aí estabelecimento de novos céus e nova terra. Aí sim, irmãos. Até lá, nós precisamos aguardar o Senhor. E aí, o que acontece, né? Então, ele se manifestou para a nossa justificação, aí entre as duas primeiras elipses, ele se manifestou, de acordo com Hebreus 9:26, para a nossa justificação, de acordo com Tito 2:11. Ele agora comparece, de acordo com Hebreus 9:24, para a nossa santificação, de acordo com Tito 12. E ele aparecerá, de acordo com Hebreus 9:28, para a nossa glorificação, de acordo com Tito 2:13. E o que acontece, irmãos? Ou o que aconteceu entre a queda e a justificação e a cruz, né? Nós tínhamos o altar. O altar relembrava a queda e apontava para a cruz. Por que relembrava a queda? Porque o Senhor vestiu, né, Adão e Eva com aquela túnica de peles, né? Sim, significando aí, ou mostrando que houve um sacrifício. Então o altar relembra a queda e aponta para a cruz, o sacrifício do Senhor, né? Então é um momento de transição entre a queda e a cruz. Entre a cruz e a coroa nós temos a mesa, nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é memorial, irmãos, mas não deixa de ser profética, né? Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. É memorial, até que venha. É profético. Então, a mesa está entre a primeira e a segunda vinda. Ela é um elemento transitório, da forma que nós compreendemos, né? Durante esse período da igreja. É óbvio que nós cearemos com o Senhor. Ele mesmo diz, não beberei desse fruto até aquele momento, até que volte a vos encontrar no reino, né, que está por vir. Obviamente, nós vemos ali também ele dizendo que alguns verão Abraão, os profetas assentados à mesa, então haverá. Mas nesse presente século a mesa ela está entre a cruz, a ceia está entre a cruz e a coroa, né, marcando esse momento da igreja. E o trono está entre a coroa e
que é a segunda vinda e o estabelecimento de novos céus e nova terra, quando o Senhor entregará ao Pai o controle e o governo de todas as coisas. Então, assim nós começamos a caminhar, irmãos, e a compreender de uma forma cronológica aquilo que está acontecendo e que há de acontecer. E para encerrar essa aula, nós vamos repetir o que já lemos, né? Ou que já citamos, que é 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ceia é um momento de alegria pelo que o Senhor fez, é memorial pela libertação, mas é também profética porque nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é profético, irmãos. É o momento de nós cantarmos, exaltarmos o Senhor porque Ele vem. Maranata, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Assim nós começamos e caminharemos, irmãos. Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus nós te exaltamos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Te agradecemos por este dia, Senhor. Te louvamos, Pai. Peço, Senhor, a Deus, que o Senhor esteja conosco ao longo, Senhor, a Deus, desse dia que o Senhor fez e ao longo dessa semana, Pai. Abençoa as nossas vidas, todo o teu povo, Senhor, que tem te amado, se dedicado e buscado em ti, ó Deus, essa esperança. Deus, aqueles que não têm tido, adentra, Senhor, ao coração, enche, Pai, com a tua alegria, com o teu gozo, com a tua esperança, Senhor, de que um momento maravilhoso está por vir, em que encontraremos o Senhor. Ó Deus, esteja conosco, eu te agradeço por Efizibá, por todos os professores, te agradeço pela vida do nosso pastor, peço que o Senhor nos fortaleça e que continue, Senhor, nos conduzindo a pastos verdejantes e a águas de descanso. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos tenham uma semana abençoada, um domingo abençoado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.